Agora, na exclusiva Rádio Web, com vocês, os especialistas em condomínio. Um programa para esclarecer dúvidas e contribuir para os síndicos e moradores de condomínios residenciais e comerciais com vários temas relacionados à gestão e convivência nos condomínios. Os especialistas é apresentado por Dr. Alexandre Sobral, advogado especialista em condomínios, engenheiro Leonardo Medina, engenheiro especialista em inspeções condominiais, professor Sérgio Andrade, especialista em gestão condominial. Os especialistas em condomínio vai começar agora. Estamos de volta no nosso programa dos especialistas em condomínio, na Rádio Web Exclusiva. O nosso WhatsApp é o 99606-0102. 99606-0102. Nosso tema de hoje, estamos no segundo bloco, é ética e corrupção no condomínio, né? Um assunto muito polêmico, que gera uma série de dúvidas e questionamentos. Estamos aqui, eu, Sérgio Andrade, junto com o nosso amigo Alexandre Sobral, discutindo esse tema. E gostaríamos que houvesse interação dos nossos ouvintes. Nós temos uma pergunta já no ar. Antes da próxima pergunta, Sérgio, eu queria fazer uma observação, um parênteses aí. Nem sempre a corrupção ela vem eivada de valores monetários. Às vezes acontece corrupção por outras coisas, favores, sim. Ajudas, muitas vezes nepotismo, às vezes. Nepotismo. Então, temos de pensar que existe corrupção não só quando se fala em dinheiro. Às vezes aquelas final do ano, aí muitas empresas mandam vários brindes para os síndicos. Sim. Mas às vezes são brindes com segundas intenções, coisas muito caras. Uma coisa é você mandar uma agenda, outra coisa é você mandar um televisor, um frigobar, alguma coisa, um videogame, alguma coisa desse tipo. Assim Por quê? Porque ali extrapola aquela questão de um mero lembrança. Eu acho que tem que ter um código de ética aprovado em assembleia para o condomínio. E é por isso que o Código de Ética de Advogados, ele não permite que nós façamos esse tipo de Senão não podem fazer propaganda. Nós não podemos fazer contribuições com eventos, a gente não pode. A gente pode simplesmente, no caso, dar uma canetinha, uma agenda, uma coisa assim. Personalizada, só isso. Mas fora isso, e há controvérsia sobre isso, viu? Ainda existem discussões sobre isso. Mas, tirando isso, aquelas ajudas com eventos natalinos, com eventos juninos e tudo mais, aquilo ali, pelo Código de Ética da OAB, não é permitido. Por que isso? Porque senão grandes escritórios se beneficiariam dos valores que eles têm para poder estar sempre agraciando os seus clientes. Fazer um outdoor enorme para colocar E aí a propaganda aconteceria de forma informal. Por quê? Porque no que você faz a contribuição, chega o síndico no meio do evento, isso aqui é uma forma, está sendo promovido pelo escritório e tal, e aí ia. Então, é bom deixar claro que a corrupção não acontece só de uma maneira, existe de várias maneiras. Não é só o dinheiro em si. O dinheiro, até aquela saída que o cara sai, quer pagar seu almoço, quer pagar seu jantar, fica saindo com você todo mês, querendo conversar com você. E isso é uma coisa interessante, porque o assédio das empresas fornecedoras por clientes é muito forte. E eu já presenciei isso de empresas vir dar um orçamento e perguntar os orçamentos das demais. Ou até perguntar das demais e dar um orçamento. E, como exemplo, né, a empresa vai instalar TV a cabo ou internet no condomínio. Aí dá isenção para o síndico, né? Os moradores não sabem disso e cobra dos demais. Ou seja, todo mundo está pagando pelo síndico. E Sérgio, não tem como se você faz um trabalho, você já cobra um valor X, você chegar e está beneficiando a pessoa com outras coisas se você não colocou esse valor naquele valor que você está cobrando no condomínio. Na verdade, quem está pagando aquelas benefícios são os moradores. Por quê? Porque o cara bota mais lá no contrato dele, que ele não vai tirar do bolso dele, não vai tirar da família dele, para estar dando para o síndico nada. Ele não vai estar deixando de estar ganhando o lucro dele, vai tirar do meu bolso para te dar uma televisão, para te dar um... Não vai. Entendeu? Ele vai ter várias televisões de volta. Ele vai, na verdade, embutir aquilo no valor do aditivo, no valor do contrato mensal. Sim. Então, as pessoas às vezes não pensam dessa forma. Por quê? Porque todo mundo tem seu custo, todo mundo tem o seu valor para pagar os seus funcionários. Nesse período de Natal, a
acontece muito isso, né? Aí manda o uísque, né? Aí não manda uma agenda, ou manda a agenda e manda um uísque, né? Ou manda um produto eletrônico com um valor bem acima do que deveria ser. Então seria de uma prática positiva se o condomínio aprovasse um código de ética, estabelecendo o valor de presentes, de brindes, né? Você vê o judiciário... Como todas as empresas, grandes empresas juiz têm. não pode receber presentes. Que ninguém veja, né? Mas é o certo. No código desse diz isso. No código desse diz que eles não podem receber presentes. Por quê? Porque ali poderia ser visto como uma forma de corrupção. Entendeu? Imagina uma empresa chegar e dizer, eu vou dar um presentinho, o senhor vai viajar, pega meu jatinho ali, o senhor vai para lá. E já aconteceu. Então é por isso que alguns recebem dinheiro. Eu não sei, se eu soubesse que algum que recebeu, eu não conheço, eu não vi. Eu só gosto de falar sobre o que eu vejo. Não vi a mala, não vi a mala, não vi nem Nós o temos apartamento. uma pergunta aí. Do Jailson, que estava aqui na porta, ele mandou aqui o cantor Jailson do acordeon. Como fazer se o síndico desviou dinheiro comprovadamente e simplesmente sumiu? Não conseguimos encontrar, não atende telefone, não sabemos o endereço, o que fazer? Se ele sumiu, não tem o que se fazer. O que você pode fazer é fazer a queixa-crime, entrar com ação criminal. E a ação civil só vai para frente se você realmente encontrar a pessoa, ou se você fizer através da justiça comum e fizer uma citação por edital, que pode ser uma solução. Mas se você não encontrar ele, também você não vai encontrar nada dele. Se o cara consegue desaparecer, imagine os bens dele. Então, infelizmente, o máximo que o condomínio pode fazer é tentar acionar o seguro. Muitas pessoas e muitos advogados esquecem do seguro do condomínio. E o seguro do condomínio serve para roubos, tanto do interno como externo. Não é só para roubo externo, vir um cara de fora e roubar. Existe também um seguro para roubos internos. Tem cláusula no seguro para isso. Cláusulas para isso, e as pessoas esquecem disso. Muitas vezes os condomínios, por falta de orientação correta, ou falta de uma orientação jurídica de um escritório especializado, deixa para lá, ou fica assim, só atrás daquelas pessoas que já sumiram, venderam seu apartamento, como eu dei o exemplo aqui recentemente. E aí vem essa questão do seguro, que pode, pelo menos, minimizar essa situação, entendeu? Uma outra situação que acontece muito, que também tem a ver com a ética, né? E a corrupção, como a gente tem falado aqui, de não se tratar de algo financeiro, mas a questão do nepotismo. Algumas boas práticas de alguns condomínios colocam no regimento interno a proibição que haja a contratação de parentes diretos, né? Ou seja, irmãos, tios, entre o síndico, né, e os seus parentes, e dos moradores, e entre os colaboradores, que não seja irmão, que não seja primo. Eu acho uma prática muito positiva, até porque você não pode contratar, né, você só pode contratar aquele que você pode emitir. O contrário, você não pode contratar ninguém. Mas o pessoal, como eu te falei, é criativo. É criativo, né? Criativo. E Dá tem um os exemplos, e tem os exemplos dos nossos próprios governantes. Sim. E temos exemplos. O que fazem os governantes? Para não dizer que é nepotismo daqui, o prefeito de um município contrata do município vizinho, e do vizinho contrata do outro. Para evitar isso. Então, estão acontecendo isso com condomínios. Condomínio, o cara é amigo do vizinho lá, o síndico. Eu contrato uma pessoa sua, você contrata uma pessoa minha. E as pessoas não vão desconfiar e não vai ter nada que amarre isso. Senão daqui a pouco você está impedindo o cara de contratar qualquer pessoa. Porque nós temos situações graves, né? É o síndico contrata o primo, contrata o tio, que contrata Volto a dizer, as pessoas e na portaria são muito irmãos, o ASG, irmão do porteiro, que é irmão... Eu já vi uma família quase toda contratada por um condomínio. Quase a família toda. Quase uma família toda. Ou seja, é um problema complexo. O problema também dos moradores que permitem isso, porque no contrato de uma pessoa dessa, é só avisar que não quer mais, dar o aviso prévio dela e acabou. Não precisa você não é uma coisa que vai te dar um prejuízo muito grande. Agora, se você permite durante anos e anos, sabendo que a família está quase toda lá, você está fazendo o que você acha que está certo, você não está se incomodando, então por que culpar o síndico?
Se você, morador, permitiu isso. Uma forma é você constar isso no regimento. Quando se forma um regimento, ou até fazer um aditivo no regimento, ou uma inclusão, que não permita isso. Se nós fôssemos colocar na convenção e no regimento cláusulas para todas as situações, a gente não ia ter um regimento, ia ter um código civil. Era um código civil. Se você pensar em todas as situações que gerem a questão de uma gestão condominial, com todos os aspectos, com relação ao contrato de funcionário, com relação à corrupção, com relação a compras, com relação à gestão entre pessoas, com relação a atitudes, com relação às assembleias. Eu concordo, tem as eleições. Que é impossível. Tem síndicos que simplesmente determinam como vai ser as eleições e acham que tem que ser e querem botar a goela abaixo, não querem fazer uma assembleia para determinar como será. Faz uma comissão eleitoral suspeita. Não quer fazer uma comissão eleitoral, muitas vezes eles nem querem. Não querem. Nem querem, entendeu? Então aí vai, por aí você vai. Então existem diversas situações em condomínio que, infelizmente, você vai adequando o condomínio na medida que vão acontecendo. Não tem como você se prevenir contra tudo. O que você acha com relação ao mandato de síndico? Qual a melhor forma? Porque a gente tem mandatos de 1 ano e renovação. Tem mandato de 2 anos e renovação. Qual a melhor prática? Eu acho que o melhor seria 1 ano com direito à renovação por quantas vezes a pessoa pudesse, sem limitação. Então seria anual. Anual. Que aí anual é o tempo de você perceber se realmente vai... E anual você minimiza aquela situação toda que pode acontecer. Em 1 ano, assim, que pode fazer muita besteira, pode, mas pelo menos você tem em 1 ano saber que a pessoa vai sair pelo menos naquele ano. E também assim, a limitação de que há 1 ano pode mais 1 e não pode mais. Você limitar também... Eu sou contra isso. Porque se é um bom gestor... Se é um bom gestor, eu acho que ele pode passar a vida toda. Eu conheci síndicos que passaram 20 anos como síndicos e foram síndicos muito bons. Eu concordo, porque muitas vezes você tem um bom gestor e você fica com receio de mudar e a coisa, né? Então, é o que eu reclamo. Eu não sou... Por força do regimento ou força da convenção... Eu não sou fanático por futebol, mas uma coisa que quando eu vejo que eu fico muito puto é exatamente isso. Quando um time está muito bom, o pessoal começa a vender os jogadores, aí no outro ano já não está aquela coisa. Ou seja, desentrosa. Então, um síndico é muito bom, já está entrosado com os funcionários, está fazendo um ótimo serviço no condomínio. Para que tirar esse síndico só porque ele já está lá 2, 5 anos? Porque é bom renovar, trazer oxigenar. Você pode renovar sem precisar ser síndico. Você pode chegar, trazer as ideias para o condomínio, trazer as ideias para as assembleias. Eu também concordo. Pode ser colocado em votação e você ajudar sem você precisar ser síndico. Muitas pessoas só querem ajudar para sendo síndico, por quê? Porque vão ter a retribuição de uma isenção de taxa condominial, porque vão ter alguma ajuda de custo. Às vezes as pessoas não querem ajudar sem ter nada em troca. Exatamente. É difícil. E isso acontece com o Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal, na maioria das vezes, eles são pessoas voluntárias que não ganham nada com isso. E ainda são exigidas em assembleia, que o pessoal ainda abre a boca para dizer: o Conselho Fiscal não está aí para fiscalizar. Está aí para fiscalizar, ótimo, está fiscalizando, mas de forma voluntária. E você que está reclamando, por que você também não vai fiscalizar? Você pode ser um conselheiro fiscal. É o direito dele fazer isso. O que eu acho interessante é que essas pessoas que muitas vezes abrem a boca para falar e reclamar, elas nunca se propuseram a ser conselheira fiscal, só querem ser síndico. De comissão nenhuma. Cargo que você almeja, síndico. Quer ser conselheiro fiscal para fiscal? Não, quero ser síndico. Agora, quando abre a boca para reclamar, é para tentar quebrar as pernas do síndico para poder ser síndico no lugar do cara. É isso que você tem que visualizar que nem sempre só os atos dizem alguma coisa, as atitudes falam muito mais. Mostram exatamente o que se pretende. Entendeu? Então aquelas pessoas que sempre se colocam reclamando tudo mais, cadê a ajuda delas para o condomínio? Quando foi que elas se manifestaram favoráveis ao condomínio, que ajudar sem ter algo em troca? Enquanto isso, outras pessoas estão fazendo isso. E o síndico muitas vezes ele pode errar tentando acertar. E aí existe aquela diferença que eu sempre falo em assembleias. Existe o síndico que fraudou e existe o síndico que fez uma péssima administração. Então existe a gestão fraudulenta e a má gestão. São duas situações. De competência. Falta de competência. Não com o objetivo de fraudar. Às vezes por falta de conhecimento mesmo. Falta de conhecimento, né? E muitas vezes você tem síndico com pouco espaço de tempo para se dedicar ao condomínio. E aí, nesse momento, é que aí tem o diferencial do síndico profissional. Sim. Porque a má gestão, ela minimiza-se
quando você tem um cara que estudou para fazer a gestão. Sim, sim. Então, ali sim, você vai dizer se o cara foi um bom gestor e competente, ou ele foi um cara altamente errado, que ele fraudou, que ele roubou o condomínio, porque um cara especializado na área, um dito síndico profissional, ele tem que fazer uma gestão... Ele tem uma obrigação pelo fazer uma gestão boa, uma gestão que minimize os custos, uma gestão que faça com que os valores sejam retribuídos de alguma forma. E aí vem uma situação que nessa semana eu estava numa assembleia que estava discutindo sobre isso, e o morador disse: mas doutor, como é que o senhor pode dizer que um síndico profissional vai sair mais barato para o condomínio do que o síndico morador? É porque ele estava vendo o imediatismo. Ele se paga. Imediatismo, porque eu disse, o problema é que um síndico morador que não tenha conhecimento das manutenções, que há a obrigatoriedade em condomínios e também das licenças e de outras situações, de EPIs e de outras situações dentro do condomínio, ele pode, sem querer, causar um prejuízo muito grande mais tarde, não naquele momento. Então, você contratar uma pessoa que saiba fazer isso, obrigue os funcionários a usarem o EPI, faça com as manutenções preventivas corretas para que você tenha um custo menor nas manutenções. Mas ele consegue se pagar. Porque quando você faz a manutenção preventiva, você evita o conserto mais caro. Porque quando você não faz a manutenção, a coisa se degrada mais rápido. Prédios de 4, 5 anos com um problema sério. Porque nunca foi feito manutenção. Que está se deteriorando, e quando você for fazer um orçamento é muito 30, mais 40, caro. 50 mil. Muito Se mais ele tivesse caro. feito a manutenção de lá para cá, seria muito mais barato. Muito mais barato. E aí é onde as pessoas não visualizam onde eles vão economizar. Só ficam vendo aquele valor naquele mês imediato aquilo ali, naquela situação. Eles não veem a longo prazo. E aí foi onde eu disse e convenci ele que as coisas não são só naquele dia. Existem coisas que vêm daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos. Que é reflexo disso. Do que ele está fazendo diariamente. Exatamente. Temos mais uma pergunta? Dênia Carvalho. Doutor Alexandre, sou síndica, mas não quero pegar em dinheiro. Posso passar essa responsabilidade para o Conselho Fiscal e ficar só administrando? Você tem que fazer isso através da Assembleia. Poder você pode. Mas você vai ter que nomear uma pessoa do conselho, porque o banco não vai aceitar receber cheque com assinaturas diferentes de 3 conselheiros. Vai ter que ter uma assembleia específica. E a responsabilidade do síndico, né? Tá lá, não, mas nesse caso saía a responsabilidade dela. Tiraria. Por quê? Porque o Código Civil permite que o síndico possa passar algumas das suas atribuições a terceiros. Ela pode fazer isso, mas tem que ser feito através da Assembleia, tem que ser uma pessoa determinada que vai ficar responsável. Até porque o banco só aceita se houver uma aprovação em Assembleia específica para isso. Exatamente. Que o cheque pode ser assinado pelos 3 conselheiros, na substituição de ou seja, 2 pessoas, na ausência de um, o outro assine. Ela tem que fazer uma Assembleia. Ela vai ter que fazer essa Assembleia abrindo mão desse direito dela. De preferência pauta exclusiva, né? Exatamente. Para isso. Ou não, depende do se vai ser polêmico ou não. Se não for, pode ser com outras pautas, não tem que ser exclusivo para isso não. Mas ela fazendo a Assembleia com esse fim, para que for transferido o poder dela de pagamento para um terceiro, ela pode. Pode ser alguém do conselho, pode ser o supervisor, pode ser o administrador, pode ser qualquer pessoa. E a partir desse dia, quem vai assumir, se aceitar esse encargo, logicamente que a pessoa que tem que estar presente e aceitar também, quem vai assumir essa responsabilidade vai ser essa pessoa, não vai ser mais o síndico, porque foi aprovado em assembleia. Se ela fizer isso administrativamente, a responsabilidade toda recai em cima dela. A pessoa, se fizer alguma coisa, como aquele exemplo que eu dei aqui da subsíndica que causou o prejuízo, quem respondeu foi o síndico. Infelizmente é o porque síndico. Não foi aprovado em Assembleia. Não foi, exatamente. Então, mas é uma situação difícil, assim, diferente. Mas acontece, Sérgio, pode acontecer, porque geralmente acontece informalmente, não acontece da forma legal. Então, mas legalmente são poucas situações que a gente vê uma situação. Mas legalmente ela fazendo a Assembleia, ela resolve. Ela pode. Agora sim, na maioria dos condomínios, eu nunca vi uma situação em que ele não quer se geralmente os síndicos querem exatamente mexer com dinheiro.
Não sei porquê, mas ele tem. Às vezes porque ele acha que ele vai fazer uma gestão que vai economizar, que ele vai conseguir diminuir os custos. Eu vejo sempre com a boa vontade das pessoas, eu vejo. Agora, infelizmente, a gente escuta desde pequeno que de boa vontade o inferno às vezes está cheio, né? Então você tem que saber ter boa vontade e ter conhecimento de causa. E é por isso que a gente sempre está aqui falando sobre os cursos, os workshops, as feiras, os eventos condominiais, onde a gente sempre está convidando as pessoas para ir lá se aperfeiçoar, se instruir um pouco mais sobre como é ser síndico, o que precisa saber para ser síndico, porque deixamos de ser meras pessoas que administravam um condomínio que não tinha qualquer responsabilidade, para hoje sermos pessoas altamente fiscalizadas e auditadas e cobradas. Então hoje, ser síndico de um condomínio tem que sim ter conhecimento de muitas áreas, não é só de uma área. Ou seja, tem que existir a formação, ele tem que procurar a formação realmente para se preparar até para situações que hoje ele não tem conhecimento. Mesmo que ele não chegasse a fazer um curso de síndico profissional, mas que ele fosse estudar, comprasse livros, que ele se estruturasse para poder assumir o cargo. E ter uma boa empresa administradora que vai orientá-lo, né? A empresa da administradora ela é muito importante para poder orientar ele com relação à questão de pagamentos, com relação Ele contrata um pintor que vai lhe cobrar R$250, mas o pintor não tem nota fiscal. Então a administradora vai orientar o RPA, né, pegar a documentação certinho, quer dizer, se a administradora é boa, ela vai fazer isso, ela vai dizer, olha, você pode contratar, e nós vamos fazer essa documentação e vai assinar, o condomínio vai pagar os impostos, né? Mas se a administradora não for, né, muito boa, ele começa a gerar um problema para ele também, né? O não pagamento, uma nota, um simples recibo, né? E é o que eu sempre fico escutando, as pessoas querendo responsabilizar as administradoras pelos erros dos condomínios. E eu digo que muitas vezes não é erro da administradora, às vezes é um procedimento equivocado da administradora. Então, às vezes as pessoas contratam a administradora trabalha daquele jeito e eles acham que aquilo ali é um erro. Não, é a forma que ela trabalha. Aí ela recebe os documentos de qualquer jeito? Sim, você perguntou a ela se ela só recebia documentos daquele jeito ou não. Às vezes as pessoas só contratam pelo preço. O mal que está acontecendo na nossa área é que existem administradoras com valores baixíssimos. Aí você quer exigir de uma administradora dessa que ela fiscalize, que ela ainda vá conferir notas, que ela fiscalize o síndico, que ela fiscalize os pagamentos. A administradora não vai fazer isso. Ela só vai juntar os papéis, fazer o RH do condomínio, vai fazer o balancetezinho e vai fazer presente nas assembleias. Não espere mais do que isso. Porque não teria como ela fazer um trabalho com muita qualidade, com extrema eficiência, recebendo tão pouco. Isso seria quase impossível, a não ser que ela trabalhasse só para você. Se a gente analisar, a administradora, ela recebe menos do que no ASG, por exemplo. Sim. O custo que você tem no ASG, que faz a limpeza do condomínio, e com a responsabilidade muito maior. Mas as pessoas não olham isso, e às vezes até me perguntam se eu posso fazer uma assessoria com valor menor que um salário mínimo, se eu receber menos que os seus serviços gerais. Exatamente. Ou seja, eu estudei tanto, eu estudei, fiz tanta coisa, tenho ainda estrutura, ainda pago advogados para ainda receber menos que um salário mínimo. Quer dizer, então, que valor de serviço é esse? Eu disse, então eu devia ter estudado mesmo para ser médico. Nessas horas eu fico pensando, eu devia ter sido médico, velho. Médico é que ganha muito dinheiro. Infelizmente, eu não estudei e virei advogado. Doutor, a pessoa chegar e dizer ao senhor, olha, o senhor pode me operar, o coração vai tá morrendo, mas o senhor pode fazer mais barulho. Ninguém faz essa proposta ao médico, né? Ainda fazem, mas se o cara disser que não aceita, o cara vai ter que pagar de qualquer jeito, senão vai morrer, né? Já o advogado, se cobrar, o advogado é um ladrão. Pois é, então... e o médico cobra caro e no Natal você recebe um brindezinho, um presentezinho, todo ano você vai receber, o cara vai falar de você a vida toda, que salvou sua vida. Vai indicar para aquele advogado que entrou com a ação, ganhou a ação e cobrou 20%, é um ladrão, cobrou 20% do meu dinheiro. Ainda vai... Natal, não espere nada. Temos um ouvinte aí? Temos. Roberto Alves falou muito esclarecedor esse programa. Um amigo meu chamado Neto me indicou.
E agora eu vou repassar para alguns síndicos e moradores do meu condomínio. Roberto Alves. Roberto, muito obrigado pela sua participação, né? Esse é o nosso objetivo, o programa é esclarecer, tirar as dúvidas e interagir com os ouvintes e, na medida possível, tentar resolver, né? Solucionar as dúvidas que vocês têm. O programa de hoje é um programa muito interessante, ética e corrupção em condomínio, né? Estamos aqui na Rádio Web Exclusiva, o nosso WhatsApp é o 99606-0102, 99606-0102, são pontualmente 18 horas e 38 minutos. Estamos aqui discutindo a questão da ética e corrupção em condomínios. Eu, o Sérgio Andrade, como gestor, e o nosso advogado, Alexandre Sobral. O nosso amigo Leonardo Medina hoje está com outro evento, não pôde estar presente. Mas é um assunto delicado, né? A gente lidar com o dinheiro dos outros não é fácil. Até porque, se a gente analisar, o síndico, a remuneração dele normalmente é a isenção, que na maioria das vezes é menor do que o salário mínimo, na grande maioria das vezes. Para ter uma grande responsabilidade, né, sendo fiscalizado, né, por muita gente, e aí você analisa, ele está dentro do condomínio, tem um imóvel, todos os vizinhos estão ali, ele tem que ser o coringa para resolver problemas. Esse problema não tem nada a ver com ele, mas ele tem, por educação, ele vai lá e tenta, né, conciliar muitas situações. E quando ele faz um trabalho correto, um trabalho, né, honesto, né, aí você vai olhar a remuneração dele, é apenas a isenção. É apenas a isenção. Então, há um outro problema com relação a isso que a gente tem que discutir bastante, né? Na verdade, o condomínio não é uma empresa para gerar lucro, é para sobreviver e dar as melhores condições das pessoas. Mas não deixa de ser uma empresa. Sim, com a finalidade, né? E aí onde eu faço um comparativo, você vê que nos Estados Unidos, muitos síndicos lá profissionais, eles recebem um percentual do valor do empreendimento, como o Prolabore. Nem que seja 0,05%. Por quê? Eles avaliam o seguinte: o condomínio vale em torno de 100 milhões de dólares. Então, quanto você pagaria uma pessoa para que esse condomínio fosse gerido, para cuidar desses 100 milhões? Quanto seria para você pagar? Se esse dinheiro tivesse aplicado, quanto você ia pagar para uma instituição financeira, né? Para poder tomar conta, tudo mais, para render mais, para aumentar o valor. Sim, sim. Então eles estipulam um percentual. Olha, você vai receber 0,005, ou seja, isso dá o quê? 10 mil dólares por mês. Sim. Então o cara vai receber 10 mil dólares por mês. Próximo ano, se esse condomínio é feito um estudo, se esse condomínio valorizou ele vai aumentar o salário dele. Porque valorizou. Se desvalorizou, ele diminui o salário dele. Ou seja, o cara vai fazer de tudo para que sempre esteja acrescentando e que esteja dando lucro àquela empresa. Passa a ser uma ferramenta de qualidade, né? De verificação da qualidade. Que ele é retribuído, ele recebe um prolabore em razão do resultado do trabalho. Então, dele. é porque eu pergunto, essa semana eu escutei de um morador. É uma prática interessante. Eu escutei de um morador falando sobre, porque pagar R$2.500, R$3.000 a um síndico profissional é muito dinheiro pra gente e tudo mais. Aí eu disse, olha, eu fiz uma conta rápida aqui, seu condomínio hoje está avaliado em torno de 30 milhões. Se você chegar e tivesse uma empresa de 30 milhões, tivesse um gerente para tomar conta dessa empresa toda, que fosse um cara que ia ter que tomar conta de tudo, você pagaria quanto? Quanto? Para 30 milhões. Eu estou falando de uma empresa de 30 milhões. Estou falando daquela empresinha de fundo de quintal que vale 10 mil, 15 mil que você investiu, que tem as roupinhas, não sei o que. Não, estou falando de uma empresa de 30 milhões. Você pagaria quanto? Aí o cara ficou calado. Claro que não vai pagar os R$2.500. Então, ele tem que pensar que ele está fazendo não é um gasto, é um investimento para manter o patrimônio dele. Então chega àquela conclusão: se você tem um síndico com um mandato curto e ele faz um bom trabalho e é honesto, eu entendo que e tem aí que ficar. Termina o mandato porque o regimento ou a convenção diz que ele não pode renovar. Aí você perde esse gestor para colocar uma pessoa que você não sabe se tem a que você vai arriscar, é uma loteria. Você vai arriscar, e aí esse patrimônio fica vulnerável. Sindicância é uma verdadeira loteria.
Você hoje tem no mercado boas empresas de síndico profissional, hoje está se evoluindo isso, mas eu continuo dizendo que é uma loteria, porque a gente não sabe o que vem de lá para cá. Eu já vi muita empresa honesta que de repente ficou desonesta, ou muita gente que estava fazendo tudo certinho e de repente começou a fazer tudo errado. Não temos como prever o futuro, temos como fiscalizar hoje. Não podemos juntar prejuízo. Você achar que está tudo bem e fechar os olhos e deixar a coisa andar. Se você não fiscaliza, você está assumindo um ônus de um dia tomar um prejuízo muito grande. Muito grande por quê? Porque a pessoa pode juntar o prejuízo durante muito tempo. No dia que você fiscaliza mensalmente ou diariamente, você minimiza esse futuro prejuízo. Por quê? Porque você vai cortar o prejuízo no começo. Inicialmente, você vai estar ali no começo e já vai estar cortando o mal pela raiz. E não deixar a árvore crescer e proliferar. E até nessa ideia que você falou aí, lá dos Estados Unidos, né? Essa metodologia deles. Eu acho interessante também se a gente criasse algo aqui que estabelecesse metas factíveis, em que se o síndico a cada ano bater essa meta, né, ele pode ter uma bonificação em relação a isso, valorizando mais o imóvel. Só tem que tomar cuidado com essa questão de metas, que ele pode burlar as metas. Sim, tem que haver fiscalização. Então, mas por mais que tenha fiscalização, eu sou mais cuidadoso com relação a isso, porque ele pode maquiar a situação para que... Porque, por exemplo, lá ele tem meta. Nos Estados Unidos tem uma meta dele. Lá eles pela valorização do imóvel. Então é uma meta. Não, a valorização do imóvel não é obrigação. Se acontecer a valorização, ele aumenta o prolabore dele. Se não acontecer, ele também não aumenta. Eu acho que a meta dele é cumprir o contrato e que o condomínio esteja dentro dos parâmetros da concorrência. Se ele não conseguir cumprir o contrato, com certeza ele vai ser demitido. Vai ser demitido. E coloca outra pessoa para poder fazer. Então eu acho que a questão das metas está dentro do que ele propôs a fazer com o contrato. Então, são parâmetros que ele tem que cumprir. Eu sou meio receoso com relação a essa bonificação. Por quê? Porque existe sempre uma forma, quem vai avaliar isso, e se a pessoa... Se você valoriza o imóvel, como acontece lá, ao final do período, e você, houve vários investimentos... Aí sim é onde você pode ter alguma bonificação. Sim, aí essa valorização do imóvel. Sim, é isso que eu estou falando. Houve uma valorização do imóvel, foi medido do ano anterior para esse ano, houve vários investimentos e o imóvel agora está mais valorizado. Mas aqui no Brasil nós estamos há anos-luz desse tipo de pensamento, até porque lá nos Estados Unidos é muito metódico essa questão de financiamento, é muito burocrático, eles avaliam tudo. Então quando você faz um financiamento de uma casa lá, eles avaliam até o valor do condomínio no si. Então é uma coisa que as próprias instituições já fazem. Já tem e aqui parâmetros, né? Não temos isso. A pessoa avalia o imóvel. Na verdade, você quer vender o imóvel por 200 mil. O banco ele não procura saber se aquele imóvel vale 200 mil. Ele simplesmente vai ver se você pode pagar os 200 mil. É o dinheiro que ele está vendo. Lá eles só financiam se ele souber que aquele imóvel vale aquele valor. Aqui não. Aqui o imóvel pode valer 100 e você quer vender por 200. O banco só vai ver se você tem condições de pagar os 200. Se tem a condição de ele não vai ver se aquilo vale 100. Ele não verifica isso. Esse é um erro dos nossos bancos. Doutor, isso é corrupção também? Não vejo como corrupção. Vejo isso como uma falha, falha do nosso sistema financeiro. Que lá eles avaliam o que está sendo comprado. Aqui eles não avaliam. Eu, pelo menos, eu entendo que não avalie. Por quê? Porque eles dizem que vai mandar um avaliador, o avaliador vai lá, vai ver, vai dizer o valor que ele acha, mesmo assim o banco não vai barrar se você está dizendo que quer pagar, porque eu tenho um valor afetivo para esse lugar, eu quero comprar desse valor e acabou. Agora então, são vários aspectos, né? Inclusive essa questão de valorização. Então, o que a gente chega à conclusão é que estamos chegando ao final do nosso programa, que está sendo muito bom, temos recebido vários indicativos aqui, as pessoas estão muito interessadas, e para a gente chegar a uma conclusão é preciso entender a responsabilidade do síndico é muito grande, né? Você tem a convenção, o regimento que norteia o que ele tem que fazer. Ele tem que ter um diferencial, né? Ele, além de ser honesto, ele tem que parecer honesto nas ações, ou seja, apresentar toda a documentação para que as pessoas tenham acesso, né? Ter a transparência, né? De fato, né? Cuidar das contas do condomínio, né? Demonstrar isso de maneira muito transparente, relatório dentro dos balancetes, né? Mensalmente, né? Mostrar de fato o que está acontecendo. A questão de não utilizar, ou seja, não retirar dinheiro em espécie da conta do condomínio,
sempre utilizar ou cheque, né, outro meio, como eu citei aqui, a questão de débito também, que é uma possibilidade, né? Fazer sempre 3 cotações com os fornecedores, comparar com outros condomínios se aquela cotação realmente está adequada, né? Eu preciso que ele tenha esse cuidado, porque muitas vezes o síndico tem a melhor das intenções, mas os fornecedores, né, não têm, mas tem vice-versa. Muitas vezes os fornecedores têm a melhor das intenções e o síndico não tem. Então tem várias situações no mercado acontecendo dessa forma, né? De sobrepreço, não, olha, o preço é tal, não, coloque tanto e você me dá a diferença. Isso não só com relação ao síndico, mas nós temos também problemas com relação aos supervisores e os cabos de turma. Isso aí. Que é um tema que nós temos que conversar aqui sobre isso. Só para dar um exemplo, uma vez eu com o Conselho Fiscal, eu visualizei que no condomínio que eu morava, tinha o costume de comprar pão para fazer o lanche junto com café para os funcionários. E eu comprava o pão da minha casa, então eu sabia quanto era o valor de um pão. E eu indo comprar o pão e vendo quantos pães eu comprava, fui ver a nota do condomínio e vi um valor absurdamente alto de pão e padaria. De café. Aí eu fui abordar assim, que é para perguntar, vocês aqui dão pão só para os funcionários ou para os moradores também? Porque eu estou comprando. Eu queria saber, porque se fosse eu ia ganhar também no condomínio. Já não vou comprar o pão. Ela achou depois que eu abordei estranho também e foi fiscalizar na mercearia onde era comprada. E descobriu que lá o supervisor botava bônus no celular dele, comprava outras coisas além do que precisava para coisas pessoais e coisas pequenas. Ele aos pouquinhos ele foi esperto, ele foi botando aos pouquinhos e não chamou tanta atenção. Chamou minha atenção porque eu vi pão e café. Se você comprar outra coisa além de pão e café, vocês compram salame, queijo. Ela disse, não, é só o pãozinho com manteiga e o café para dar o gosto mesmo. Mas rapaz, então reveja essa situação aqui, porque era um valor pequeno, mas era um valor que estava se perdendo no condomínio. Às vezes as pessoas visualizam um valor pequeno, mas você num condomínio que tenha uma receita anual de 500 mil, se você faz uma economia de 5% desses 500 mil, é 25 mil. Você pensa que é pouco, 5% em algo, mas 5% em algo às vezes é muito dinheiro. Entendeu? Então as pessoas às vezes não visualizam essas pequenas economias como algo que agrega. Então quando você faz uma economiazinha aqui, mais outra ali, juntando tudo, dá um valorzinho razoável e aí é que dá esse benefício. Então o síndico, né, que deixa toda a sua gestão, principalmente a parte financeira, na mão de um cabo de turma, né, que venha de outras gestões, por exemplo, tem muita ocorrência desse tipo, em que ele cuida das contratações, das compras, tem os acordos lá, e o síndico não é presente porque ele viaja muito e tal, e deixa isso acontecer. É um perigo, porque a responsabilidade é dele. É ele que assina o cheque, né? É ele que está à frente do condomínio. Então é preciso ter cuidado. A gente não fez esse programa hoje para bater no síndico. A gente fez esse programa para alertar o síndico e os moradores, né? O síndico que pôde ter ouvido esse programa hoje, né? Teve a condição de ouvir. Vai se alertar para isso. Até para chamar a atenção mesmo, porque às vezes ele pode estar recebendo alguma coisa achando que é uma mera... Que é uma coisa normal. E na visão de outras pessoas, aquilo ali é uma espécie de corrupção. Exatamente. Então, a transparência é a melhor das práticas para que a gestão fique Com a tranquila. Transparência, Sérgio, você evita comentários, evita discussões, tudo. Tudo. Você acaba com metade dos problemas do condomínio você sendo transparente, demonstrando tudo claramente como está sendo gerido o condomínio. Outra coisa, a participação da Assembleia é algo fundamental. Porque nós temos situações que o morador não vai à Assembleia, vê uma determinada obra e começa a criticar a obra, mas não foi para a Assembleia para ouvir o que foi decidido na Assembleia. E tenta, né, procurar as pessoas para disseminar coisas negativas. Já vi isso, já vi morador que ficou isolado, porque perdeu o crédito com todo mundo. As pessoas começam a dizer, por que você não vai na Assembleia? Você sabe o que está acontecendo, por que foi aprovado? Eu estava viajando, então procure saber primeiro, para depois você comentar alguma coisa. Então, porque houve transparência, foi aprovado em Assembleia, foi feito todo o orçamento, foi apresentado, foi aprovado, e o morador achou que aquilo era
algo à parte, né? Então tem esses aspectos também. Amigos, estamos chegando ao final do programa, são 18 horas e 52 minutos aqui na Rádio Web. Agradecemos imensamente aos nossos ouvintes, a nossa audiência tem aumentado a cada dia. Estou eu aqui, Sérgio, e o nosso advogado Alexandre Sobral, né? Junto com o Samuel aqui, o nosso Danilo, o web design, que está aqui conosco. Vou passar a palavra aqui para o nosso amigo Alexandre, para dar as palavras finais, né? E nós teremos um período aí de recesso, né, Samuel? E voltaremos oportunamente, né, em 2020, né? Praticamente do dia 9, mais ou menos, dia 9, nós retornaremos com mais assuntos, com mais temas importantes para todos nós. Alexandre. O que eu quero é desejar a todos os nossos ouvintes, as pessoas que deixam às vezes alguma fazer para poder estar nos ouvindo ou estão fazendo alguma coisa nos ouvindo, desejar um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, que Deus abençoe a todos vocês, que pensem sempre no próximo como algo a ajudar sempre, sem esperar algo em troca, porque eu acho que isso é o mais importante. Hoje estamos vivenciando um momento onde as pessoas só fazem algo se receber algo de volta, então isso tem que começar a minimizar e voltar ao que nosso Senhor nos ensinou de ajudar sem ver a quem. Temos que ajudar as pessoas, temos que começar a pensar que podemos ganhar nosso dinheiro de forma honesta, sem precisar estar corrompendo, sem estar precisando ser corrompido. Não há necessidade de você, para entrar no condomínio, ter que oferecer algum tipo de favor. Você tem que mostrar serviço. Quando você mostra serviço, você ganha um cliente e você vai ganhar outros. Eu hoje, graças a Deus, eu sou um cara grato por Deus ter sempre feito tudo de bom para mim. E se eu cheguei onde eu cheguei, não foi porque eu dei um centavo para ninguém, foi porque eu fiz o meu serviço e fiz o meu trabalho sem precisar molhar a mão de ninguém, sem precisar dar um centavo, dar um presente para ninguém. Isso eu falo com toda verdade, sem problema nenhum, porque não vai ter ninguém que vai chegar aqui e vai dizer, não, eu contratei Alexandre porque eu dei alguma coisa para ele. Isso não existe. Isso não existe e nunca vai existir. Por quê? Porque eu acho que a ética é uma coisa que não tem valor, é algo que você tem que preservar. Meu pai sempre me ensinou que a única coisa que nós levamos essa vida é nosso nome. Nosso nome vai conosco. Então, ninguém nunca abriu a boca para falar mal do meu pai com relação à honestidade e à ética. Ele passou muitos anos tomando conta de todo o dinheiro do Estado. Ele foi inspetor-geral de finanças durante muitos anos. Ele era um contador. E eu tenho muito orgulho disso. Quando eu penso em ética, eu lembro logo do meu pai. Quando eu penso em honestidade, eu lembro de meu pai, eu lembro do meu avô, que foi uma pessoa muito humilde, que era um cabeleireiro, que mal sabia, só era analfabeto, não sabia nada, não tinha nenhum estudo. Então, eu vejo, quando eu me olho e olho o que meu pai e meu avô me ensinou, eu acho que eu estou muito orgulhoso e eu acho que eles também estão orgulhosos. E eu acho que isso é o que a gente tem que preservar. Preservar exatamente isso, porque nós vamos ter nossos descendentes, minha filha, vai vir provavelmente outros filhos no futuro, se Deus quiser, e aí eu quero que ela tenha orgulho do pai dela como uma pessoa honesta, e eu acho que isso é que nós deveríamos pensar, de como você quer mostrar para seus filhos como deve ganhar dinheiro, é da forma honesta ou enganando os outros? É isso que você quer mostrar? É isso que você quer passar de exemplo? É isso que você acha que deve passar para o seu filho, que tem que ser mais esperto que o coleguinha da escola, que tem que pegar o brinquedo do coleguinha, esconder e levar para casa escondido? Temos que nos conscientizar que se nós não dermos os exemplos, nossos descendentes não vão dar continuidade a esse vício e sempre vai ter uma pessoa mais esperta que você, uma pessoa que vai querer te dar o golpe. Então, o mal do brasileiro é achar que é mais esperto que o outro. Então, eu vejo muita gente querendo sempre estar sendo mais esperto, querendo fazer algo a mais que o outro, e sempre vai encontrar um outro que vai ser mais esperto que ele. E eu acho graça quando os bandidos, que eu digo bandidos, esses espertos, se juntam, porque eu digo, um querendo comer o outro ali, enganando. Então, não vai ter futuro. É coisa de tempo, assim, em questão de tempo você já vê a situação já não dando certo. Então, infelizmente, é isso que acontece no nosso mercado.
e eu espero que todos tenham entendido as nossas palavras. A gente está tentando aqui passar um certo conhecimento e uma certa lógica para que as pessoas vivência da gente, para poder ver se as pessoas hoje se conscientizam e fazem o correto. Então, Deus abençoe a todo mundo, tenham um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Amigos, finalizando, nos sigam no Instagram, né? Estamos lá presentes, os especialistas em condomínio, no Facebook, no YouTube. Estamos gravando o programa e colocando à disposição para os nossos ouvintes, né? E pode mandar comentário, pode mandar perguntas, nós responderemos com o maior prazer. Fique atento às nossas redes sociais. E quero desejar um Feliz Natal com muita paz, saúde, né? E tranquilidade, né? E família, que é acima de tudo, para todos, e um ano excelente que nós teremos aí o ano que vem, o ano 2020. Muitas felicidades a todos e ficamos aqui com os especialistas em condomínio. Lembrando que nosso amigo Leonardo Medina também mandou desejar a todos as felicitações, dizer que hoje ele tinha um compromisso de trabalho, ele é um dos professores que fazem parte da banca de TCC, e ele queria muito estar aqui nesse último programa do ano, mas ele está em espírito conosco e mandou desejar a todos os nossos ouvintes também um Feliz Natal e um próspero Ano Novo, viu? Ok, ficaremos então no próximo programa, estaremos juntos novamente com todos. Um feliz 2020 para todos também. Você ouviu o programa Os Especialistas em Condomínio e retornará na próxima quinta-feira às 17 horas com novos temas para discutir, esclarecer e contribuir com todos. Obrigado pela audiência. Críticas e sugestões envie para o e-mail osespecialistasemcondomínio@gmail.com ou WhatsApp 79 8834 8108.